No início do ano só tinham 2 álbuns que eu queria checar. Curse of the Crystal Coconut, do Ailstorm, e Virus, do Haken. Sim, é um álbum que saiu em 2020 e se chama Vírus. Ótimo. O primeiro porque essa banda é estupidamente legal, mas o segundo seria mais por uma questão de obrigação, e eu não tava tão animado assim, pra ser sincero. O álbum anterior, Vector, trouxe um som mais pesado e mais metal, e por mais que eu tenha curtido bastante, Virus foi concebido como uma continuação, tanto em relação ao enredo, quanto ao som do Vector, e eu não achava isso uma boa ideia. Eu queria que Vector fosse só um experimento legal, tipo, um spin-off na discografia do Haken, mas não queria que fosse o novo som da banda. Pula para uns meses depois, Crystal Coconut saiu e foi legal. Tem uma música onde zumbis comem o navio pirata deles, e tem uma parte cantada pela Patty Gurdy, que é uma mina que eu gosto, que toca Hurdy-Gurdy, que participava de outra banda com temática pirata chamada Stormseeker, mas aí saiu da banda e apareceu em algumas músicas da maior banda com temática pirata que existe, e isso é muito enredo de filme. E aí Virus saiu e é meu novo álbum favorito do Haken, um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos agora. Mesmo que seja bem mais pesado, o som e estilo que fazem amar essa banda ainda estão bem presentes aqui. Só que diferente o suficiente pra justificar sua nova direção. Virus foi tipo um presente pra mim. Foi como se Haken tivesse me parado no corredor do colégio, segurado minhas mãos, olhado diretamente nos meus olhos e dito: "Da riqueza aos farrapos, prendendo seu passado, desviando do caminho, sarjeta das estrelas. Se a humildade vier me deixar humilde e meu tempo de necessidade serei redimido." Senpai. Vírus fez eu me lembrar por que Haken tá no meu top 3 bandas favoritas. Os temas abordados pelas letras e a forma como essas letras em si são escritas são extremamente complexos e bem escritos. E o instrumental requer muita habilidade, muita disciplina, tanto para escrever quanto para tocar. E mesmo sendo bem técnico e complexo, continua soando ridiculamente bem. Só não é minha banda favorita por causa de Pink Floyd, devido à emoção que conseguem passar através da música e conceitos instrumentais e líricos extremamente criativos, e por causa de Powerwolf. A discografia de Haken tem uma questão curiosa. Todos, e eu quero dizer absolutamente todos os álbuns deles, são conceituais e contam uma história própria. Tirando esses 2, mais ou menos, é complicado. São 6 álbuns, e nesse vídeo eu vou contar o enredo de todos eles, com exceção de Virus. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Ok, tem 6 desses bagulhos, então vamos começar do começo. É importante apontar, eu não sou o melhor em interpretar letras, então talvez tenha alguma coisa errada. Então sinta-se livre para me corrigir se alguém discordar de alguma coisa. Parte 1. Aquários. Nossa história começa com um casal aguardando o nascimento da filha deles. Até que, ups, ela é uma sereia. Por que do nada a filha de 2 humanos é uma sereia? Eles decidem que ficar com ela é má ideia, então deixam ela livre. Ela passa uns anos nadando livremente pelo oceano, mas aí é capturada por um pescador aleatório. Aí por ela estar em terra, ela aos poucos começa a sufocar e morrer, e aí o pescador meio que se apaixona por ela. Ok. Quando ela tá desacordada e prestes a morrer, ele dá um beijo nela pra remeter a conto de fada. Mas isso não faz ela voltar à vida, porque somos rebeldes subversivos. Ao invés disso, o céu fica preto. Começa a chover pra caralho, o que é ótimo, porque isso faz a sereia voltar à vida. Mas aí tem um problema, que é tá chovendo pra caralho. Chove tanto que rola um dilúvio que começa a matar todo mundo. Mas aí é nessa hora que começa a tocar a melhor música do álbum, então tá tranquilo, eles morreram por uma causa nobre. O pescador começa a se afogar, então a sereia dá o próprio sangue pra ele e ele ganha a habilidade de respirar embaixo d'água. Isso não muda o fato que o mundo tá morto, então o pescador mata a sereia. Foi ideia dela, tá tranquilo, eu juro. Ele então dá o sangue dela pro resto da humanidade sobreviver, e na última música vemos o pescador super duper triste porque a sereia precisou morrer como Marte. E ele passou por todo um arco de personagem onde ele fica mais maduro e provavelmente se arrepende de ter sido babaca no primeiro parágrafo e enfim. Fim. Ótima história, não? Parte 2. Visions. Nosso protagonista é um garoto que, em um sonho, é assassinado por um homem. Mesmo sendo só um sonho, isso o traumatiza e ele fica paranoico. Ele passa a achar que é mais que um sonho, uma premonição. Qualquer pessoa na rua pode ser a pessoa que eventualmente o mata, e ele cresce com esse pensamento em mente. Passa a sofrer de insônia, pois sempre que tenta dormir, a visão aparece de novo para atormentá-lo. Passam os anos, ele cresce, e agora ele não vai mais aceitar esse destino dele. Agora que ele sabe da própria morte, ele pode mudá-la quando a hora chegar. Se a gente levar as letras literalmente, isso significa que ele ganha superpoderes e consegue ver a mente de outras pessoas ao redor dele enquanto elas dormem, e usa isso para descobrir quem é o assassino dele. Show! Infelizmente, ele não consegue achar nada, e a obsessão e paranoia dele aumentam cada vez mais. Ele passa a ter cada vez menos motivos para viver, já que a vida dele se resume a tentar descobrir mais sobre a própria morte. E então, o momento que ele previu quando o garoto acontece. Porém, ele tá armado. Ele tá pronto pra matar o cara que matou ele quando ele era criança. E quando chega a hora, quando o assassino chega perto dele, ele se vira e dá 5 tiros no bandido traidor. Maria Lúcia se arrependeu depois e morreu junto com o João. Entretanto, ele não acertou um homem. Ele acertou uma criança. Mas não qualquer criança.
Ele acertou ele mesmo quando criança. O que significa que o homem que matou ele quando ele era criança foi ele quando ele era adulto. Como isso acontece? Bom, lembra quando eu disse que ele começa a invadir o sonho de outras pessoas? Então, ele acaba invadindo o próprio sonho quando criança, por acidente. Ele cria um loop com isso, porque a criança não morre. Ela acorda na cama após ter a visão de que vai ser assassinado. Confuso? Ótimo, vamos continuar! Parte 3. The Mountain. Não tem enredo. Parte 4. Affinity. Também não tem enredo. Parte 5. Tá, não, vamos voltar pra The Mountain rapidão. É verdade que esse álbum não tem um enredo principal que nem os últimos dois. O que ele tem mesmo são conceitos. Ele lida com assuntos de ganância e avareza e o caminho que seguimos na vida. Sobre como a vida é uma montanha. Que devemos escalar, um caminho que devemos seguir, coisa do tipo. O álbum é estruturado como uma subida e uma descida, até porque a música Falling Back to Earth tá mais ou menos no meio do álbum. Pelo menos pelo que os interlúdios mostram, a subida seria a vida e a esperança que você tem pro seu futuro e suas ambições pessoais. E a descida seria a morte, seus arrependimentos, seus medos, coisa do tipo. Então seria o otimismo e o pessimismo, mas ao mesmo tempo tem diversos momentos pessimistas na primeira metade do álbum e vários momentos otimistas na segunda. Nada é 100% bom ou 100% ruim, isso é uma das coisas que o álbum tá querendo falar pra você. Se eu fosse analisar tudo apresentado em The Mountain, meu PC ia explodir com a quantidade de coisas que eu teria que importar pro Premiere. Então só vou apontar que tem diversas referências à mitologia grega. Tipo a já mencionada Falling Back to Earth, que faz uma alusão ao voo de Ícaro. E também Atlas Stone, ou Pedra de Atlas, que fala sobre Sekhmet, o deus da vida da mitologia celta, eu juro. Mas eu preciso mencionar Cockroach King, ou Rei Barata, ou Rei das Baratas. Ela tem uma história. Fala de um rei ou governante que chega ao poder usando o povo como degraus para o seu trono. A música é contada do ponto de vista desse povo, que começa vendo ele de forma idealista, acreditando em suas promessas. Mas eventualmente, a ilusão da barata acaba, e eles percebem quem exatamente é essa pessoa no poder. Parte 3.5. Restoration. Não tem nada de história aqui, só queria falar que esse EP é muito bom e não deve ser pulado, tá bem? Tá bem. Parte 4. Affinity. Esse é complicado. De novo. Que nem The Mountain, ele não tem enredo, ele tem temas. Sci-fi e anos 80. Anos 80 porque foi o momento em que a mídia e o entretenimento começaram a ficar realmente obcecados por tecnologia. Tanto que Cyberpunk se popularizou nessa época e em sintetizadores tomaram a dianteira em músicas, especialmente pops. O álbum em si começa com a música Affinity.exe, que seja. E depois vem uma outra chamada Initiate. Ou seja, o álbum está inicializando como um programa de computador. Eventualmente, temos uma música chamada The Architect, que é essencialmente sobre um programa de computador conversando com seu programador e culpando-o por diversas coisas. E sim, isso é muito da hora. Também dá pra tirar outras interpretações dessa música, se você ignorar o fator sci-fi e se focar só na ideia de é uma criação revoltada com seu criador. Assim como The Mountain, eu não vou ficar aqui discutindo cada um dos temas desse álbum, porque na real ele talvez seja mais complexo que o último em relação ao que ele tá dizendo. Só saiba que ele é em geral sobre tecnologia e inteligência artificial, mas mais como uma forma de falar indiretamente sobre a humanidade em si. Além disso, é um ótimo álbum que eu fortemente acreditei que era ruim por 4 anos e aí deixei de ser um imbecil recentemente. Parte 5. Vector. Ei, olha! Um enredo! Dessa vez estamos em um hospital psiquiátrico, onde um doutor chamado Dr. Rex caminha pelos corredores. Todos os pacientes estão gritando e perdendo a cabeça, mas um permanece em silêncio, e Rex escolhe justamente ele para ser a cobaia de seu experimento. O primeiro nome do Rex pode ser abreviado para SCT, que é a sigla da eletroconvulsoterapia, ou seja, terapia de choque. E é basicamente isso que o Rex faz com o paciente até ele entrar em um estado catatônico. O enredo então muda para a perspectiva do paciente, que agora não pode fazer nada além de pensar. Ele tenta se lembrar da vida antes daquele momento e de quem é, mas não consegue. Ele sente que ele fez alguma coisa errada em algum momento, mas ele não sabe o que é. Ele começa a pensar se ele tá recebendo o que ele merecia, se foi ganancioso, egoísta, e isso é uma forma de punição do próprio universo. Enquanto isso, Rex continua seus experimentos no paciente. O choque elétrico era só uma forma de subjugá-lo. O experimento real envolve manipulação de DNA. O que eu quero dizer com isso? Bom, Rex transforma o paciente em um inseto gigante. a mente do paciente já está destruída a esse ponto. E aí que entra a fala Where I End You Begin, que marca o fim da vida do paciente como um ser humano. Rex dá uma última olhada na sua criação, vê beleza na imperfeição e... fim. Sim, esse é o final da história de Vector. Ela foi bizarra? Ela foi bizarra pra caralho, mas é pra isso que vírus existe. É pra isso que Virus existe. Eu mencionei antes que ele é uma continuação direta do Vector. Entendeu? Entendeu? Ketchup mostarda? Nice. E bom, ele é, mas não é só isso. É só uma teoria, mas eu fortemente acredito que Virus conecta todos esses álbuns. Essas histórias não relacionadas, por causa de Virus, agora fazem parte não só do mesmo universo, mas da mesma narrativa. Eu tenho um TCC sobre essa coisa. Mentira, não é tão longo assim. Mas eu não vou falar disso nesse vídeo. No próximo, nós vamos entender qual é o enredo de Virus
E vamos recontar todas essas histórias daqui, agora sabendo que tá tudo conectado. Ah, e se quer um teaserzinho, em Vibe descobrimos o nome real do Dr. SCT Rex. SCT é uma abreviação de Ectobius, então ele se chama Ectobius Rex, que em latim significa barata rei.